Estamos ao vivo no YouTube já. Começando a nossa transmissão. Guardando um minutinho para dar tempo de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. 2 minutos para começar. Só dá tempo de compartilhar. Um minutinho para começarmos. Não quer compartilhar. Já vamos começar. Aqueles que estão chegando. Um minutinho para começar. Um minutinho, já começaremos. Não permite compartilhar. Deixa eu ver aqui do celular. Compartilhei no meu ali. Um minutinho. Já vamos começar. Se não der, não precisa depois eu compartilho. Tá vivo? 1 minuto. Meio minuto. Vamos lá. Andril já está assistindo. Boa noite, Andril. Vamos começar? Pode ser. Depois se der, eu compartilho. Então, boa noite àqueles que nos assistem. Sexta-feira, falamos de Porto Alegre. Um entardecer de inverno, mas após um dia bem quente, ensolarado, com promessa de chuva. Eu sou Janete de Azambuja Correia, falamos então de Porto Alegre. Vamos falar hoje sobre pandemia, sinal dos tempos. Deixa a Iraci se apresentar. Boa noite àqueles que nos assistem. Eu sou Iraci de Oliveira, marido da Janete. Então vamos falar hoje sobre essa temática, né? E vamos falar a partir da Gênese, né? Vamos pesquisar o que a Gênese nos diz a respeito desse assunto e vamos fazer algumas reflexões de forma bem leve, bem espontânea acerca dessa temática, do que se tem ouvido a respeito desse assunto, de tantos alardes que temos ouvido sobre o final dos tempos, até mesmo sobre Apocalipse, o final do mundo, tantas notícias que nós temos ouvido, tantas preocupações, e que eu creio que para algumas pessoas traz assim um alarde muito grande, até um estado de choque, eu diria, para aqueles que têm um medo maior em relação a isso. Então nós vamos trazer algumas colocações bem simples a respeito da temática e meditar, complementando com o que a Gênese nos diz. Eu vou deixar que o Iraci comece com esse assunto para nós, então. Começamos pelo Cristo. Certa vez o Cristo estava saindo do templo de Jerusalém com os apóstolos e olhando aquele templo majestoso, lindo, enorme. E daí o Cristo disse para os apóstolos: estão admirados? Eles sim. E daí Jesus disse: em verdade vos digo que não restará dele pedra sobre pedra. Alguns ouviram e entenderam que o Cristo estava falando que iria destruir o templo. Mas depois, reservados, depois que estavam reunidos somente os apóstolos, eles pediram para que ele explicasse o que ele quis dizer com aquilo. E Jesus explicou. E a Gênesis transcreve um pedacinho assim: também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá, voltará povo contra povo, e se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá pestes, fomes, terremotos,
de terra, né, tremores de terra em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. É claro que Jesus estava falando da lei de impermanência, que neste mundo material nada é permanente, né? E também da lei de destruição e da lei de progresso. A lei de impermanência está vinculada à lei de destruição. Ao longo da história, impérios surgiram e impérios caíram. Ou seja, ciclos da humanidade, ciclos imperiais, ciclos existenciais, ciclos culturais da humanidade, de cultura dos povos, né? Então, tudo passa, tudo tem um tempo. E era disso que Jesus está falando, né? Então, sinais precursores nesses aspectos, né? Jesus fala, então, que é do sermão profético, que está lá no Evangelho, que a gente nos traz, para que a gente não fique nervoso demais, porque os acontecimentos, sejam eles de natureza individual ou coletiva, ou mesmo planetários, de nível de planeta, né, de nações, e hoje estamos vivendo um evento de nível planetário, são acontecimentos que fazem parte da história evolutiva da humanidade. E sobre isso nós vamos nos aprofundar um pouco mais durante a nossa conversa de hoje. Com calma, com serenidade, conforme a Janete falou na sua abertura. Tá certo? Boa noite para a Adri, que deu boa noite ali. Boa noite a TT, que curtiu o vídeo. Em A Gênese, no capítulo 17, lá no item 48, há um alerta que nos diz: então o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Neste trecho, eu penso na decadência das relações afetivas, na decadência que muitas vezes se processa no seio familiar. Quantas famílias estão desestruturadas, quantas notícias nós observamos de mães que matam filhos, de filhos que matam pais. Então o filho se voltará contra o pai se voltará contra o filho. É o anúncio de um tempo em que parece que as relações, que os vínculos familiares não são mais valorizados. Pois bem, na verdade, nós observamos esses conflitos ao longo de toda a história. Em todos os tempos, existem os conflitos familiares, os desrespeitos. Boa noite, Paula. Deixa eu só ver quem mais deu boa noite aqui. Boa noite, Paula Nunes. Então, esses conflitos existem em todos os tempos, mas nos parece, sob uma certa ótica, que nos últimos tempos a situação tem se agravado. E por quê? Porque as comunicações estão mais rápidas, porque nós ficamos sabendo de tudo o que acontece aqui ao nosso lado e mais além. Então, eu sei o que acontece em Porto Alegre, eu sei o que acontece nas cidades mais distantes. E se eu for me deter, por exemplo, nas páginas policiais, eu vou ver todos os dias conflitos, crimes cometidos dentro do nicho familiar. Neste momento, por exemplo, de isolamento, nós verificamos que há um anúncio de que tem aumentado a violência doméstica, principalmente contra as mulheres, mas é claro que também contra as crianças e também contra os homens. E isto sempre ocorreu em todos os tempos, mas nos parece que os valores estão sofrendo uma derrocada. Então, isto vem ao encontro daquilo que a Gênese nos anuncia, que neste período de virada, de épocas, neste período em que se anuncia uma nova fase para a humanidade, as relações familiares parecem estar mais abaladas. E, por outro lado, o mesmo texto nos diz que aqueles que falam em nome de Jesus serão odiados. Também se observa, meus irmãos, os religiosos sendo atacados em todos os âmbitos. Há lugares em que a religião está sendo proibida, há lugares em que os marcos, até mesmo as estátuas que representam determinados representantes de certas religiões estão sendo retiradas como forma de
ataque àquela fé, àquela crença. Então está havendo uma mudança de paradigmas. Aquilo que seria normal há um tempo atrás, de respeitar a religião do outro, nos momentos atuais parece que gratuitamente há uma ofensa à religião do próximo, há um desrespeito, há uma busca de um Estado laico, mas sem o respeito à individualidade. E onde está, então, a nossa coragem de defender o Cristo? Nós já passamos épocas em que os cristãos eram queimados, em que os cristãos eram devorados pelos leões. Mas e hoje? Nós temos coragem de defender o Cristo? Porque a coragem de defender o Cristo, né, é a coragem de defender o que o Evangelho nos prega. É a coragem de defender os valores. Eu não preciso nem falar em religião, eu não preciso nem falar no Cristo, mas eu preciso ter a coragem de defender esses valores familiares que parece que estão sendo abalados. Esse vínculo afetivo entre pai e filho, esse respeito entre os familiares, entre aqueles que residem na mesma casa, que estão no mesmo lar, essa cumplicidade para o crescimento de todos que fazem parte da mesma família. Então, é um tempo de se reavaliar tudo isso. Estamos nos perdendo efetivamente da família, porque se a família deixar de existir, recrudesce o egoísmo. Voltamos à selvageria, voltamos ao primitivismo. Então, até que ponto nós estamos imbuídos em manter o nosso vínculo familiar nesta aparente fase de transição, nestes dias de pandemia? Nós estamos aproveitando para lapidar as nossas mazelas dentro do lar ou estamos nos afastando cada vez mais uns dos outros? E a Gênesis fala que haverá momentos de grande tribulação e que esses dias serão abreviados. Se não fossem abreviados, seriam bem piores. Então quer dizer que Jesus está nos dizendo que a espiritualidade está sempre do nosso lado, né? E o texto propriamente dito diz o seguinte: logo depois dessas tribulações, dos dias de aflições, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades celestes serão abaladas. É claro que não é bem do sol que Jesus está falando. Ele está falando do sol, do sistema vigente nas sociedades em que estamos vivendo, né? E das vaidades que existem. E a Gênesis fala, inclusive, que será como no tempo de Noé. E se a gente retornar lá na Gênesis mosaica, né, do tempo de Noé, diz que aquele dilúvio da época, ou seja, aquela transformação da humanidade que houve naquela época, era porque os homens estavam vivendo um grande período de vaidade, de orgulho, se achavam senhores do universo, o dono da verdade, né, de tudo. Então veio uma grande mudança, né, para a transformação da humanidade naquela época. E ao longo da história essas transformações ocorrem. E em nossos dias, então, não é diferente. O sol das vaidades, a lua, né, do orgulho, né, esses precisam se apagar para que essa harmonia entre as famílias, entre as pessoas, né, entre a sociedade, de fato, exista e se reestabeleça, né? Essa coisa da nossa origem de seres celestiais, destinados ao bem, destinados ao progresso, ao amor, à boa convivência, né? Que esteja conosco. Então, que esses momentos de tribulação e de comoção por que passa a humanidade ao longo da história, e especialmente nesse momento que estamos passando como humanidade, mais do que nunca é momento da gente refletir e deixar de lado, então, os nossos interesses pessoais, egoísticos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? E estender a mão aos outros, ao próximo, né? A gente falava desses problemas de família,
Lá nas velhas tábuas da velha biblioteca de Níveis, na antiga Suméria, foi descoberto lá pelos anos 40 aquelas tábuas de argila de escrita cuneiforme e que lá naquela época se revelavam histórias semelhantes às que a gente vive hoje. Conflitos familiares, orgulho, egoísmo, né? E vaidade, arrogância. Então é a chance que a gente tem de se livrar desses vícios, né? E cada vez mais nos unirmos em fraternidade, em compreensão, em caridade e amor uns para com os outros. Aproveitemos então esses momentos para essas reflexões e, de fato, procedermos em nós essa transformação. Porque quando a gente produz em nós a transformação, estamos contribuindo para a transformação do planeta como um todo. Nós fazemos parte desse todo. Nós somos peça integrante desta sociedade e desta humanidade e somos importantes. As nossas ações são muito importantes para o coletivo. Eu lembro quando eu li o Apocalipse, ainda muito novinha, porque eu ganhei a Bíblia, eu tinha uns 9 anos, e eu li o Apocalipse até os 13 anos, umas 4 vezes, eu acho. E eu li o Apocalipse e eu ficava pensando, mas isso aqui não é exatamente assim. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que entender além do que está escrito. E se Deus é tão bom, ele não vai promover o final dos tempos. Pois a Gênese nos diz, lá no item 54 do capítulo 17, que esse quadro do fim dos tempos é sem dúvida alegórico, como a maioria dos que Jesus compunha. Então, o que significa o fim dos tempos? O fim de um tempo, o fim de uma forma de viver, o fim de uma forma de pensar, o fim de uma forma de se comportar sobre a face da terra. Porque Jesus não ia chegar, por exemplo, no seu evangelho e todas as escrituras anteriores, nada era dito exatamente como ocorreria, até porque os homens não entenderiam. Ou seja, Jesus não iria nos dizer, vocês são maus, vocês estão fazendo coisas erradas e este tempo vai se romper. Então tudo foi colocado alegoricamente, as estrelas que caem, o sol que deixa de brilhar. Na verdade, comparando, não deixa de ser uma comunicação não violenta. Nós que estamos fazendo o curso, me lembrei agora, uma comunicação que nós pudéssemos compreender sem nos magoar, quem sabe, excessivamente. Porque se Jesus dissesse, se as escrituras antigas também nos dissessem, olha, vai chegar um momento em que o mundo estará todo equivocado e Deus vai colocar fim nisso. Seria uma barbárie. Então, na verdade, ele vem com símbolos, mas ele quer nos dizer efetivamente que vai se romper um ciclo, como tantos já se romperam nesta humanidade, neste planeta. Tantos ciclos que foram vencidos, que passaram e outros vieram. Então, na verdade, nós estamos ao final de um ciclo, numa fase de transição, uma fase de muitos acontecimentos, porque quando um ciclo começa a chegar ao final, quando não é mais possível vivenciar aquele sistema até então estabelecido e vai se passar para outro, há uma grande transição. E Kardec já nos falava nesta transição na época da codificação, pois bem, nós ainda estamos nesta transição e assim permaneceremos por muitas décadas, quem sabe ainda por muitos séculos. Então não é de um dia para o outro que o mundo vai mudar. Não é de um dia para o outro que nós vamos nos modificar. Por que vem tudo em símbolo, alegoricamente? Porque nós não aceitamos. Então Jesus nos diz de uma maneira indireta, todas as escrituras nos disseram de uma maneira simbólica, para que nós possamos ir calando isso no nosso entendimento, para que então, compreendendo aos pouquinhos, nós possamos nos modificar. Porque se chegar para nós hoje e qualquer pessoa nos disser, mesmo a pessoa que nós mais amamos, modifica esta atitude, nós não mudamos. Dificilmente mudaremos de uma hora para outra. Então tudo vem sempre em doses homeopáticas, de uma forma simbólica, para que o nosso entendimento limitado
possa ir assimilando, e para que o nosso espírito, ainda birrento, ainda vaidoso, ainda orgulhoso, possa assimilar aos pouquinhos esse novo conhecimento, possa aceitar esse novo mundo que está sendo proposto para nós, porque todos nós queremos um mundo de regeneração, mas será que com os caracteres que nós possuímos hoje, será que nós nos inseriríamos tranquilamente nesse mundo de regeneração? Será que o nosso comportamento atual seria cabível nesse mundo de regeneração? A respeito do que a Janete falou, né? Cada época tem sua linguagem e a sua forma de expressão e de transmissão das mensagens, né? No item 55 diz assim, um pedacinho: entre os antigos, os terremotos de terra e o obscurecimento do sol eram necessários, obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios de sinistro. Era uma forma de dizer para as pessoas, né, que coisas grandes precisavam acontecer para que houvessem as mudanças coletivas, né? Então criava-se uma psicosfera, de certa forma, de medo, ameaçando com grandes sinistros ou grandes eventos cataclísmicos, né? Para que as pessoas entendessem a amplitude daquilo, relacionando com esses fenômenos da natureza e as grandes transformações que eles traziam, para procederem à sua transformação. Isso, de certa forma, gerava uma psicosfera de expectativa e até de medo. Hoje não é muito diferente. Então, através da grande pandemia que estamos enfrentando em termos planetários, existe, de maneira geral, uma psicosfera de medo e de ansiedade em muitas pessoas, né? E em muitos de nós. E tem dias que todos nós ficamos sujeitos a baixar um pouco na vibração e até nos preocupar um pouco além do necessário. Mas o importante, então, que esses momentos que traz hoje a pandemia, que a gente trabalhe todos juntos com fé, né? Conforme a Janete falou ali, crer no Cristo, com a fé, a fé em Jesus, na fé na espiritualidade, a coragem da fé para enfrentar esses momentos. E assim, juntos, criando uma corrente de pensamento positivo, afastando o medo e da catástrofe, né? A gente contribua para melhorar essa psicosfera do planeta como um todo. E nós sabemos, pela ação da prece e a transmissão do pensamento, que está muito clara no Evangelho, quando nós elevarmos os nossos pensamentos em fé, em esperança, em dias melhores, nós elevamos a psicosfera daquele ambiente onde estamos. Imagine se todos nós, ou a grande parte da humanidade, elevasse os padrões vibratórios com o sentido de que essa pandemia fosse extirpada da face da Terra nesse momento. Nós iríamos trazer a cura para a humanidade. O vírus ia deixar de existir, porque muitas vezes nós ficamos doentes justamente pela nossa psicosfera negativa. A gente sabe, quando nos observamos, se a gente fica negativo às vezes, né, e pensando para baixo, do nada a gente fica gripado. Isso acontece conosco ao longo da vida. Agora, ao passo, quando a gente se eleva, né, em fé, em pensamento positivo, melhora a nossa psicosfera pessoal, individual e do ambiente em que vivemos, ficamos bom, a febre vai embora, a gripe vai embora. Né? Então é preciso que a gente tenha fé nesse momento para elevar essa psicosfera, para ajudar a todos aqueles que estão lutando contra o vírus e inclusive aqueles que estão trabalhando para a cura, a busca de vacina e de remédios, né? Tenham a inspiração necessária e todos juntos a gente vença isso. E vamos vencer, é claro, como foi vencido no passado, como está de forma alegórica escrita aqui na Gênesis e também lá no Sermão Profético do Evangelho. Prosseguindo em A Gênese, no capítulo 18, item 1,
Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, já na época de Kardec, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Aqui eu vou me socorrer do Calf. Calf Kiron, no livro As Algemas Emocionais da Alma, nos alerta que onde há egoísmo não há paz. E que neste mundo ainda há um jorrar de sangue. Não há paz, há um jorrar de sangue. Há guerra, ainda há guerra no nosso planeta. Há violência de todas as formas. Há assassinatos, há feminicídios, há estupros. Há furto, há roubo, há drogadição, há tráfico de entorpecentes, há violência contra a criança, há violência contra os menos favorecidos, há preconceito de toda a ordem contra as individualidades. Então, como chegar neste mundo de regeneração? É necessário, então, que para que nós cheguemos, para que nós entremos nesta fase de regeneração, que venham grandes reformas. E para que existam essas grandes reformas, vem a crise. Porque quando nós não aprendemos pelo amor, nós já sabemos, acabamos aprendendo pela dor. Acabamos sendo educados pelo problema, pela dificuldade. Então nós vivenciamos uma fase no nosso planeta em que parece que tudo está saindo do lugar. As máscaras vão caindo, a corrupção vai se mostrando, as famílias vão ruindo e parece que nós nos desequilibramos com facilidade. Onde está a nossa fé? A nossa capacidade de regeneração, porque como o planeta vai se regenerar se nós não nos regenerarmos? Somos nós, os homens, os habitantes desse planeta, que tem que se regenerar, porque a paz começa dentro de nós. Então somos nós, sim, que temos que extirpar a violência, que temos que romper esse ciclo de dor. E para isso nós teremos que ter muita coragem, para mudar radicalmente, nos respeitando. Nós falamos tanto em amor, em respeito, em paz, mas nós brigamos ali na esquina com o irmão que nos olha torto, que atravessa o carro, que não faz a nossa vontade, o vizinho que bate na minha janela, que põe o varal no lugar errado, e assim por diante. E nós nos pisoteamos pelas calçadas e fingimos não ver o sofrimento alheio. Então, como nos regenerarmos? Mas se há tantos problemas e há chance de se regenerar, né? Talvez estejamos olhando de forma errada. Porque no item 18, item 2, do capítulo 18, item 2 da Gênesis, diz o seguinte: tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então tudo está sob a égide da lei de causa e efeitos, né? Então, se ainda há problema nas nossas famílias, na nossa sociedade, é justamente porque ainda não aprendemos a olhar de forma correta para o mundo em que vivemos e para essa harmonia da obra da criação, presente em tudo na natureza, no rio que sabe desbordar a montanha, nos pássaros que voam utilizando-se do vento, das correntes atmosféricas, quem sabe do campo magnético da Terra. Então tudo há harmonia, mas entre os homens, entre os humanos, às vezes ainda há a guerra, a disputa, o antagonismo, proveniente de quê? Do querer mais, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de todos os nossos vícios. No momento que a gente passar a olhar para essa harmonia do universo
e nos sentirmos sintonizados com esse universo, nós estaremos elevando a psicosfera do planeta e estaremos contribuindo, sim, para a chegada dos novos tempos. Um tempo de harmonia, um tempo onde o bem prevaleça em relação ao mal, onde a gente possa olhar para o outro com alegria, possa sair na rua sem medo de ser assaltado, né? Onde as doenças praticamente vão deixar de existir em função da nossa evolução, do nosso pensamento e da nossa medicina, né? Então tudo vem para quê? Para que a gente supere e a gente aprenda a ver o lado bom, o lado harmonioso desse universo que Deus criou justamente para o nosso progresso e para a nossa evolução. E continuando com a Gênesis, no capítulo 18, item 4, há um alerta que, na verdade, tudo no universo é como uma grande engrenagem. Uma ordem que nós não conseguimos mensurar e que, na verdade, tudo funciona sempre nesse universo, sob a coordenação de Deus, em perfeita ordem e harmonia. Então, quando nós tiramos algo do contexto dessa ordem, dessa harmonia, a natureza se encarrega de trazer tudo para o seu lugar, de ordenar todas as coisas. Então, quando nós infringimos as leis naturais, a providência divina, naturalmente, por caminhos que nós nem sempre compreendemos, faz com que essa grande engrenagem, que é o universo, continue a funcionar harmonicamente, independentemente da nossa vontade, independentemente, apesar dos nossos erros, dos nossos desajustes. Ou seja, se eu mexo equivocadamente nesta pecinha da criação, a natureza vai se encarregar de fazer naturalmente o ajuste. E eu terei que responder pelo meu ato, pela minha tentativa equivocada de interferir. Então, na verdade, tudo está sob controle de uma força que nós não temos condições de compreender. E tudo seguirá o seu curso para a plenitude, para o aperfeiçoamento, para a luz, para a felicidade, inclusive nós. Mas é claro, nesse processo nós vamos sofrendo a lei de causa e efeito, até lapidarmos as nossas arestas. Para chegar, digamos, a essas harmonias. No item 8 diz o seguinte: se a Terra já não tem a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita às revoluções periódicas. A Terra faz parte de um sistema planetário. E hoje sabemos, já naquela época sabia, né, mas hoje em dia a própria ciência da astronomia sabe, que um planeta influi magneticamente sobre o outro. A harmonia dos mundos segue uma sinfonia do universo. Se um mundo decai, um mundo sai de sua sintonia, ele afeta os demais. Então, por isso que é importante para a espiritualidade cósmica que a Terra também se eleve e se torne um planeta de vibração positiva, um planeta regenerado, um planeta onde possa contribuir para esse universo, fazendo a sua parte nos sistemas planetários. Mas para isso, cada planetinha, que é um de nós, que orbita em torno da vida, em torno da Terra, em torno desse universo, precisa se harmonizar também, para que assim a humanidade se harmonize e a gente traga então essa harmonia dentro de nós, né? Entre famílias, entre sociedade e humanidade como um todo. Daí a Terra se elevando em vibrações vai contribuir para essa harmonia cósmica do universo como um todo. E tenham certeza, meus irmãos, a espiritualidade está vibrando para que nós alcancemos esse estágio.
Isso está mais do que evidenciado nesses capítulos de A Gênese, né? Que é essa transição planetária e a chegada dos novos tempos. Mas é claro, toda a nova fase, existe aquela fase de sofrimento, de desapego da fase anterior, que nós ainda somos muito apegados nos costumes, nas coisas, na nossa maneira de viver. Nós estávamos tão acelerados nesse mundo. Saíamos do trabalho, íamos para o happy hour, ir para estudo, ir para a faculdade, ir para colégio, shopping, campo de futebol, ir para todo lado, né? Outros envolvendo com eventos federativos, eventos do bem, não importa, mas estávamos todos acelerados, talvez até demais. Então, para que haja uma mudança, precisou que a gente desse essa parada. E essa parada é justamente para isso, para a gente refletir e pensar e sair, digamos, para a nova fase que se apresenta logo aqui na frente, muito mais calmos, mais humanos e compreendendo a importância, então, dessa harmonia entre nós e dessa harmonia da Terra como um todo no universo criado por Deus, para todos seus filhos espalhados por esse universo afora. E nós fazemos parte dessa humanidade. Não esqueçamos disso. E a Gênese continua nos alertando no sentido de que a humanidade é um ser coletivo no qual se operam também as mesmas revoluções morais que se passam no ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e a outra de século em século. Isso está no item 12 do capítulo 18 da Gênesis. Ou seja, o progresso dos mundos é lento, é devagar. Ao passo que a transformação individual ela pode ocorrer de ano a ano, um período um pouco mais curto, porque nós também não nos modificamos de um dia para o outro. Mas os mundos, nos diz a Gênese, sofrem esse processo de transformação moral de século para século. Então, é gradativo. E é gradativo por quê? Porque depende da transformação moral de todos os indivíduos que reencarnam nesse período. Porque somos nós que transformamos o mundo para melhor. Somos nós que mudamos os nossos hábitos. Somos nós que nos transformamos moralmente. E a nossa transformação moral reflete na sociedade na qual nós estamos vivendo. Se nós observarmos quem tem um pouco mais de 40, 50 anos agora, nós tivemos grandes mudanças nas últimas décadas. Nas últimas 3, 4 décadas, nós tivemos uma revolução tecnológica, nós tivemos um aumento de conforto, um aumento de alimento, uma melhoria de saúde, uma melhoria assim avassaladora nas comunicações. O mundo que os jovens conhecem hoje, os jovens entre 15 e 20 anos, não é o mundo que nós conhecemos há 30, 40 anos atrás, em que muitos de nós, enquanto crianças, vivíamos em localidades sem energia elétrica, por exemplo, sem telefone, em que não existia o celular, em que não existia o computador à nossa disposição. Então, hoje, há um outro mundo. Há um mundo que se modificou em 3, 4, 5 décadas no máximo. Então, há uma diferença gritante, porque houve um aceleramento no desenvolvimento das tecnologias. Moralmente, afetivamente, nós já nos modificamos? É claro que há muito mais afeto, por exemplo, hoje entre pais e filhos do que havia algumas décadas atrás, em que as relações eram mais sérias, mais distantes. Mas no contexto geral, será que as famílias formaram um vínculo maior? Apesar dessa aproximação com os filhos, da grande maioria, então é preciso fazer uma análise mais ampla, porque talvez entre os cônjuges, se formos pegar a maioria da população, talvez esse vínculo não tenha aumentado tanto. As separações ocorrem em grande número, as desavenças, então os recomeços, mas são
ciclos que nós temos que avaliar individualmente e coletivamente. O quanto nós já evoluímos e o quanto nós estamos colaborando para a evolução do planeta, da humanidade. E o que será daqui a 3, 4 décadas? O que os nossos netos herdarão? Qual vai ser o salto quântico de desenvolvimento que haverá a partir de agora? Tanto na tecnologia quanto nas nossas emoções. Numa fase em que os problemas emocionais são gritantes, são alarmantes, em que os maiores problemas são emocionais. Aliás, Sérgio Lopes nos diz que nós estamos sim na fase de regeneração, porque hoje já sofremos muito mais do espírito do que do corpo. Então, é um entendimento a se pensar. Concordem alguns ou não, mas de qualquer forma, há um avalanche de problemas emocionais, de problemas espirituais. Estamos mais voltados, sim, para a espiritualidade. Estamos nos procurando de todas as formas. Então, há uma mudança de paradigma. Até porque temos mais liberdade atualmente para nos procurarmos espiritualmente. Porque houve épocas em que era proibido. Em que era considerado bruxa, em que era considerado não cristão. Fala assim. E a mudança, todo progresso vai gerar resistência. Nós passamos o tempo todo lutando contra nós mesmos para procedermos essas mudanças em nós. Na sociedade acontece da mesma forma. Não é fácil. Diz aqui no item 26 do capítulo 18 da Gênesis: será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, pois os tempos marcados por eles são chegados. Então, sempre que a gente quer mudar alguma coisa, proceder essa nossa mudança, ou essa mudança que vai trazer algo de novo, é preciso lutar contra as velhas ideias, contra o velho homem, aqueles pensamentos estagnados. E em se tratando de transição planetária, em que praticamente existem uma infinidade de espíritos diferenciados uns dos outros, uns bem mais evoluídos, outros bem menos, é bem natural que aqueles que são mais apegados ao materialismo, à matéria, como se diz, né, lutem para manter a sua forma de ser e a forma de agir. Ao passo que aqueles já estão mais dedicados à evolução moral, de que falou a Janete ali, né, nesse progresso moral que não vai nos levar a esse mundo novo, essa transição planetária, né, estão querendo a mudança. Então, quando há época de transformação ou de grandes mudanças, existe essa luta do velho mundo com o novo mundo. Na época de Jesus não foi diferente. Jesus lutou titanicamente contra aquelas velhas ideias daquele mundo, daquela época, né? E continua lutando junto conosco para implantar o seu evangelho, transformando aquela atitude egoística, materialística da humanidade para a fraternidade, né? A caridade, a benevolência, né? A empatia uns para com os outros, uns se preocupando, tentando se ajudar coletivamente para o progresso, né? E essa forma de pensar, essa forma, digamos, mais evoluída, é o que se espera dessa nova geração que está chegando, dos novos espíritos que estão chegando, que é a nova geração de que a Janete vai falar um pouco mais. O que é essa nova geração, né? A Gênese nos alerta, ainda no capítulo 18, item 27, que uma grande emigração se verifica neste momento. Há uma troca, né? Muitos desencarnam, muitos reencarnam. E nos alertam as obras, né, que muitos não retornarão a este mundo. Quem sabe alguns estejam indo encarnar em mundos mais evoluídos, outros talvez em mundos menos evoluídos, mas nós não temos informações suficientes para afirmar esta dinâmica. Apenas esta informação,
que há uma grande migração, e isto vem desde a época de Kardec, evidentemente, para que chegue a nova geração. Então, é natural que estejam reencarnando também espíritos com outros paradigmas, espíritos com ideias inovadoras, trazendo novas formas de viver em família, novas formas de trabalhar. Hoje nós vivenciamos na pandemia este contato pela tecnologia, este contato pela rede, sem nos encontrarmos presencialmente. E talvez nestes 4 meses nós tenhamos modificado atitudes que vão ficar para além do isolamento. Quantas reuniões nós fazíamos que às vezes nós ficávamos 2 horas no trânsito para estarmos reunidos por 30 minutos. Isto provavelmente nós não vamos repetir, porque agora aprendemos a utilizar as ferramentas. Então, isto é um novo mundo. É um mundo com contato por uma rede que nos proporciona estarmos juntos sem estarmos fisicamente. E isso nós observamos em todas as obras espíritas. Em nosso lar, nós observamos este contato. Inclusive o contato entre o mundo espiritual e a Terra, por meio da tecnologia, em que o reencarnante se apresenta para a nova família por um meio tecnológico, em que aquele que está na Terra entra em contato com os que estão na espiritualidade por uma tela. Então, naquela época de nosso lar, a tecnologia já era largamente empregada e com certeza há milênios na espiritualidade. E hoje nós estamos começando a descobrir estas formas, as reuniões, as lives, as palestras, quantos recursos nós estamos descobrindo e aproveitando, e nós estamos dentro do nosso lar, em contato com amigos, com familiares, nós nos comunicamos instantaneamente pelo WhatsApp, ao passo que há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu fui morar numa cidade distante, eu usava o orelhão com ficha para ligar para minha mãe. Hoje nós temos o WhatsApp para falar com a família, com os irmãos instantaneamente e todos no mesmo grupinho. Então tudo é mais rápido, mas o quanto nós estávamos atrasados há 20 anos atrás com a fichinha que caía no meio da conversa. E na espiritualidade, que tecnologia já não existe, que nós sequer imaginamos. Mas o Calfi nos faz um alerta também. Ele nos diz que para merecermos um maior conhecimento científico, um maior desenvolvimento científico, primeiro nós vamos ter que trabalhar as nossas emoções. Porque senão nós vamos fazer besteira com o conhecimento, nós vamos utilizar inadequadamente. Boa noite, Lani. Fala aí assim que tu ficou. A Janete está falando da ficha telefônica. Eu lembro de uma época um pouco antes, né? Que a gente tinha que ir lá na sede da vila e procurar a cabine telefônica da central telefônica e lá a telefonista tocar lá o telefone, fazer a ligação com aqueles fios manualmente, né? Para completar a ligação, depois nos passar para a cabine para falar, né? Então, como evoluímos? Mas o importante disso tudo, gente, é que a gente vença o medo do progresso, o medo de evoluir. Que a gente conquiste aquela leveza do ser, né? Aquela leveza do ser que vem na confiança da providência divina. Então, todos os escritos aí no Evangelho, no Sermão Profético de Jesus, nas obras espíritas, né, que mostram toda essa imensidão cósmica de vida, seja a vida no plano material ou no plano espiritual. E que por horas estamos do lado de cá, no plano material, habitando um corpo necessário para a nossa evolução, por horas estamos desencarnados. Por horas estamos vivendo em um mundo, por horas em outros mundos, né? Conforme o nosso merecimento ou não. E seguindo a ordem natural das coisas, da harmonia dos mundos e dos desígnios que Deus criou para a nossa existência, para a nossa evolução. Lembrando que, como diz lá o número, questão 132 do Livro dos Espíritos, a finalidade da encarnação dos espíritos é para evoluir e chegar um dia à perfeição e ficar também
em condições de contribuir para a obra da criação. Fiquemos calmos, brandos e pacíficos, como nos ensina Jesus. Tenhamos a coragem da fé e a confiança em dias melhores que estão aí. Vários escritos nos apontando que a Terra será, sim, um planeta regenerado, um planeta muito mais evoluído do que é hoje. E se existem dores ainda, é porque nós estamos passando por esse processo, nos desligando desse homem velho que habita nós, para que o novo homem surja. E essa nova humanidade venha a habitar esse planeta e contribuir para a habitação e harmonia dos mundos do universo, conforme Deus nos promete e está nos seus desígnios. Muito obrigado por estarem conosco. E respondendo à pergunta inicial, pandemia, sinal dos tempos? É um sinal, sim. É um sinal de um tempo de recolhimento, de um tempo de reflexão, de um tempo de exercitar o amor, de um tempo de exercitar a paciência, para que, quem sabe, seja o prenúncio de um novo tempo. Porque Deus não aniquila os seus filhos. Deus não destrói a humanidade. Deus não nos destruirá. Deus nos transformará em seres melhores, mas essa transformação depende de cada um de nós, depende da lapidação interior, depende da nossa reforma íntima, depende da nossa boa vontade, depende da nossa colaboração. Então a pandemia é sim um sinal dos tempos, mas esperamos que seja de tempos melhores. Por ora, a crise, por ora a transição, por ora o isolamento, por ora a dor até mesmo para alguns, que nós devemos respeitar, mas que nós devemos vivenciar tudo aquilo que foi proposto para este momento e juntos, com fé, superarmos. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram, que uma grande paz permaneça em todos os lares, em todos os corações e que nós possamos nos fortalecer neste momento e nesta jornada. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.